Ok, meu amigo e minha amiga, um- uma boa tarde a todos, aos ouvintes que estão nos vendo agora, não é? Agora são exatamente 15 minutos para as 2 da tarde. Queremos abordar um assunto nesta tarde, um assunto bem interessante, né? Falar sobre, quero falar rápido, sobre que nós devemos amar os nossos irmãos e coisas que não estão acontecendo nos últimos dias. Mas antes, o meu abraço e o Café Palavra está aqui mais uma vez. Aqui o Café Palavra, mais uma vez com vocês. E vamos então a, diretamente ao assunto, ok? Eu estive pensando muito bem e, e tenho notado que o mundo que nós vivemos, a vida que nós vivemos, senhores e senhoras, e que o poder tomou conta de todas as coisas, ah, o dinheiro tomou conta e tudo tomou conta, o mal tomou conta. Por isso, quando eu leio a Bíblia, eu sempre vejo que é muito interessante que o dinheiro é a raiz de toda amargura, não é verdade? Eu vendo a palavra do Senhor, visualizando a palavra do Senhor e perguntei ah, nesta tarde o que é que Deus tinha para nós. Enquanto eu vou falando com você, vou instalando aqui uma música bem rapidinho para que o meu laptop não possa desligar. Enquanto isso nós vamos falando, não é verdade? O que Deus tem para conosco. Mas me pegou de surpresa nessa tarde e eu falava com Deus o que é que Deus tem para nós no dia de hoje, dessa tarde. E Deus me fala um pouquinho sobre o meu amor, não é? Fala um pouco do que eu tenho para os meus filhos. Então, obviamente, nós vamos estar então falando aqui neste momento. Senhoras e senhores, amigos e amigas, então, é muito importante a palavra do Senhor nos dias difíceis como nós estamos vivendo. Dias de sofrimento. Dias em que os pais não entendem os filhos não entendem os pais. A mulher não entende o esposo não entende a esposa, a família não entende mais. E vemos separações, vemos morte, vemos sofrimentos. Eu quero falar um pouco que nós devemos amar. E você quer me levar aonde? Pastor Ayrton Cardoso, eu quero levar vocês a Bíblia, ao conteúdo, aonde Deus ele fala em nossos corações. Queridos e queridas, quando eu olho o Brasil, os outros países se promovendo em guerras, se promovendo em mísseis, como eu falei para você antes sobre a Segunda Guerra Mundial, que quando os soldados estavam na frente da batalha e o outro tinha um pelotão atrás e deu uma insânia, uma loucura, uma comoção na mente daqueles soldados e eles, no momento,
se precipitaram e o pelotão de trás matou o pelotão da frente, mas mataram os próprios amigos. Então eu vejo hoje, eu como pastor, como um homem de Deus, eu pergunto para mim, o que é que está acontecendo aonde nós temos países como Estados Unidos e outros países que tem que é onde as pessoas morrem, tem pena de morte. Eu pergunto, aonde Saddam Hussein morreu, Bin Laden morreu, os outros homens, outros presos presidiários morrem a cada dia. Eu fico pensando comigo, e o que será no final de todas essas pessoas? O que será no grande dia? Onde nós vemos que o Brasil, ainda nós não temos pena de morte, mas temos pena de morte por trás dos bastidores, porque, como você vê algumas pessoas que eu vou citar, o moço que sequestrou o Silvio Santos, um grande líder em audiência do SBT, esse moço ele errou, ele foi para trás das grades e automaticamente esse moço morreu e não sabemos como foi que morreu. Segundo as pessoas, ele tirou a própria vida. Vamos ao fundo e saber se isso é verdade. Agora recentemente um moço aonde matou a própria mãe e prenderam esse moço aonde ele falou com a imprensa coisas terríveis, aonde ele falava, repetia várias vezes, morre diabo. O moço do Paraná, onde tirou a vida da própria mãe e ele foi preso. E segundo os policiais, o carcereiro, o próprio moço se enforcou com a sua própria camisa. Será que ao fundo nós vemos que isso mesmo aconteceu? Ou há mortes por trás? Há pessoas que matam por trás dos bastidores? E nós vemos várias pessoas aonde pessoas desceram à sepultura, pessoas morreram, como PC Farias, como Pedro Cora de Mello, como Ulisses Guimarães, aonde várias outras pessoas, simplesmente Getúlio Vargas, aonde pessoas sumiram simplesmente. Então, eu começo a perguntar comigo, nós vivemos o dia de hoje e não entendemos o dia de amanhã. Eu gostaria que você entendesse e vou te explicar, eu vou te explicar. Eu vou te explicar porque eu estou aqui para isso. E eu começo a pensar comigo, começo a adentrar nessas histórias. A palavra do Senhor é um livro recheado de histórias. E quando eu adentro sobre este livro, esse livro me dá coragem para explanar palavras. Esse livro me dá coragem para expressar o meu sentimento ou expressar o que existe no conteúdo deste livro chamado Palavra de Deus. Então eu começo a visualizar comigo as pessoas que desceram à sepultura. Ah, senhoras e senhores, amigos e amigas, aonde nós não temos direito de tirar a vida de ninguém. Nós não temos direito de matar alguém, de destruir o que Deus criou. Por quê? Porque sempre há arrependimento. Sempre há uma segunda chance para essas pessoas não errarem diante do Senhor. O que é que você vai dizer quando nós estivermos no juízo final diante de Deus? E a palavra de Deus diz que Deus vai julgar essas pessoas e nós vamos estar com Deus e nós não vamos passar pelo julgamento. Aí eu começo a pensar comigo, senhoras e senhores, se nós não vamos passar pelo julgamento,
e nós vamos estar com Deus, e o Senhor dos exércitos vai estar julgando essas pessoas que desceram à sepultura. Pessoas que erraram, pessoas que mataram, pessoas que destruíram. Aí eu começo a pensar comigo, nós vamos ver tudo isso acontecer. E será que nós vamos ter a nossa mesma mentalidade do dia de hoje? Será que eu vou ser mesmo o pastor ou o cantor Ayrton Cardoso? Será que eu vou ter esse mesmo pensamento? Saber de tudo que eu fiz? O que é que vai acontecer comigo? Então, há pensamentos em nossa mente, e às vezes nós temos uma comoção em nossa mente. É por isso que muitos historiadores completamente ah, ficaram loucos. São loucos e não conseguem entender, porque sabem que existe Deus. Mas, senhoras e senhores, será que nós vamos... Será que você vai saber que realmente você é você quando você estiver naquele dia no trono branco do Senhor? Será que realmente você vai saber que é você? Eu pensando comigo, eu comigo e comigo Deus. A palavra de Deus diz que Deus ele vai julgar essas pessoas que desceram à sepultura e nós vamos estar com Deus, e aqueles que estão com Deus não vão passar pelo julgamento. Então nós vamos ver aquela pessoa que você não pregou o evangelho para aquela pessoa e aquela pessoa morreu. O teu vizinho que morreu de acidentar de moto e você não pôde falar nada.